Boa tarde, queridos alunos. Hoje, dando prosseguimento àquele processo de demissão, né, em cima a rescisão, vamos ver o qual o direito, né, as verbas rescisórias para cada tipo de demissão, tá? Vamos começar primeiro pela despedida sem justa causa. Né? O nome já fala, mas eu vou só explicar para relembrar. Despedida sem justa causa não tem uma justa causa prévia. Simplesmente o empregador, né, ele não quer mais que o empregado continue na empresa. Né? Seja porque não está servindo mais para a empresa, seja porque ele está reduzindo, não importa. O empregador ele não tem que justificar porque não quer ficar com o empregado, certo? Se ele despedir sem justa causa, né? Justa causa, houve algum motivo, né? Ele não precisa explicar. Ele pode, a livre vontade dele, romper o contrato. Naturalmente, tem que fazer o pagamento de todas as verbas rescisórias, né? E quais são as verbas rescisórias de direito aqui? Nós temos o saldo do salário trabalhado, né? Os dias trabalhados, o aviso prévio, né? Esse aviso prévio ele pode ser indenizado ou trabalhado, tá? Como já falamos no vídeo anterior, na aula anterior, férias vencidas e proporcionais, né? Vamos lá. O que são férias vencidas? É aquelas férias que já passou o tempo, já houve a concessão, né? E ele ainda não tirou. Então ele tem que pagar as férias para ele. E proporcionais. Por quê? Vamos dizer que, né, para você adquirir um novo período de férias, você tem que trabalhar por 12 meses. Vamos dizer que você trabalhou 10 meses. Né? O empregado trabalhou 10 meses. Tem que ter as férias, o pagamento das férias proporcionais a 10 meses. Tá? 13º proporcional, né? Mais uma vez, se ele não trabalhou um ano inteiro, vamos dizer que ele trabalhou 8 meses. Então ele tem direito a 8/12 do 13º que ele faz jus, tá? Multa de 40% no saldo do fundo de garantia por tempo de serviço. Então tem que ser levantado lá no fundo de garantia, lá na caixa, né, na conta vinculada do empregado, qual o valor do fundo depositado pelaquela empresa, tá, gente? Porque ele pode ter um depósito lá de outra empresa. Se for um médico, se for um professor, ele pode ter várias contas vinculadas, né, de cada local que ele está trabalhando, ou já trabalhou e não retirou o fundo. Ele vai pegar naquela conta lá, vinculado à empresa, àquele contrato de trabalho, e vai aplicar essa multa de 40%. Né? Vai pegar lá o valor do fundo de garantia, 40% tem que ser depositado, recolhido. Levantamento de fundo de garantia por tempo de serviço. O que é o levantamento? É a liberação desse fundo de garantia. Então, se ele foi despedido por justa causa, o empregado tem direito a recolher esse fundo, a pegar esse fundo de garantia, tá? Para ele usar o que achar melhor, né? E a emissão das guias de seguro-desemprego. Lembrando que o seguro-desemprego, a gente vai ver mais à frente também, te fala sobre, mas o seguro-desemprego, ele é um seguro, né? Ele é um valor, né? Para que o desempregado consiga sobreviver até se recolocar no mercado de trabalho. Não fazer confusão com esse seguro-desemprego novo aí, né? Emergencial. Não. De suspensão de trabalho. Não. São coisas distintas, tá? Esse aí é realmente o trabalhador foi mandado embora, ele tem direito a receber um seguro-desemprego, tá? O período vai depender do período que ele trabalhou na empresa, tá? Quanto tempo ele trabalhou na empresa, quanto tempo que ele não recebe o seguro-desemprego, tem todas essas normas, tá bom? Claro, se ele estiver trabalhando em outro lugar, novamente, for um professor, um médico, trabalha em 2 locais diferentes, perdeu um, mas continua com o outro, ele não tem direito ao seguro-desemprego, tá? Seguro-desemprego é quando não tem emprego nenhum.
Despedido por justa causa do empregado. Justa causa. Teve um motivo, tá? Teve um motivo, né? Naturalmente, dele ser mandado por justa causa. Tem um rol, né? Taxativo de motivo de justa causa. Roubo, agressão, entendeu? Entre outros, tá? Ele tem direito ao saldo do salário e férias vencidas. Nada mais que isso. Saldo do salário e férias vencidas. Tá bom? Só isso, nada mais. Tá bom? Não tem direito à multa do fundo, não tem direito a aviso prévio, não tem direito a nada. Despedida por justa causa do empregador, tá? Essa modalidade assim, vamos dizer, nova, quando o empregador, né, deixa de cumprir aquelas obrigações trabalhistas. Quais são? Não recolhe INSS, não deposita o fundo de garantia, não paga férias, atrasa salário, entendeu? Não dá vale transporte, entre outros motivos, né? Não dá descanso remunerado, não dá folga, não dá férias, não paga um terço de férias, tá? Então, o empregado pode dar uma justa causa ao empregador. Lembrando, essa despedida de justa causa tem que ser feita judicialmente. Ele vai fazer via judicial, até para que não configure abandono de emprego. Vai entrar com uma ação informando o que não está sendo cumprido pela parte do empregador no contrato de trabalho, né? E daí ele vai pedir a rescisão, né? A rescisão por justa causa do empregador, que nós chamamos de rescisão indireta. E aí ele vai ter as mesmas garantias que tem da despedida sem justa causa. Observa lá, saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional, multa de 40%, levantamento, vai ser liberado o fundo de garantia por tempo de serviço e a emissão do guia de seguro-desemprego. Novamente, se ele não estiver em outro trabalhando, tá? Estiver trabalhando em outra empresa. Pedido de demissão. O empregado vai e pede demissão. Achou uma coisa melhor, ele vai e pede demissão. Ele quer sair, então ele tem direito a saldo do salário, férias vencidas e proporcionais, tá? Se o empregador tiver mais de um ano de emprego, 13º proporcional, tá? Lembrando, ele não tem direito à multa do fundo de garantia, não tem direito ao seguro-desemprego, não tem direito, e não vai ter direito a sacar o fundo de garantia. Ele não vai ter direito. Esse valor vai ficar lá preso, né, para que ele possa, no futuro, né, quando se aposentar, por uma doença ou por algo, né, emergencial, seja liberado. Tá? A princípio, se nada tiver diferente, se ele tiver alguma doença, né, câncer, AIDS, aí ele tem direito a retirar, a lei permite. Ou, quando ele se aposentar, ele também tem direito a retirar esse valor que ficou preso. Claro, tem eventos, né, que o governo às vezes libera, mas não é algo corriqueiro, tá? Excepcionais. Despedida por culpa recíproca. Em vez dele pedir demissão, há uma despedida dos lados. Os dois lados entram em um acordo, né? Não interessa mais para o empregador ter o empregado também não quer ficar. Entendeu? E eles entram num acordo e fazem uma despedida, né? Uma rescisão contratual de culpa recíproca. Aí vai ter direito a saldo do salário, metade do aviso prévio, metade das férias proporcionais, metade do 13º,
A multa do fundo de garantia passa para 20%, que é metade, né? É 50% do que realmente teria que ter, que é o 20%, né? E férias vencidas. Ele não vai ter direito também ao seguro-desemprego, tá? Falecimento do empregado. Gente, nós vimos lá no início que o contrato de trabalho ele é intransferível, certo? Eu não transfiro, eu não estou com um contrato de trabalho, não vou passar para outro, não vou passar para meus herdeiros, certo? Então, se o empregado falece, automaticamente o contrato de trabalho cessa. Só que ficou os valores lá para ser recebido, né, naturalmente. E quem recebe esses valores são os herdeiros legais. Mas que valores são esses? Saldo de salário, férias vencidas, proporcionais, 13º proporcional, levantamento do fundo de garantia, né, vai ser liberado. As verbas serão pagas aos dependentes inscritos perante a Previdência Social, ou em partes iguais, ou não havendo essa indicação, os herdeiros estabelecidos na lei civil, observando as regras do direito de sucessão. Tá? Então, vamos dizer que o funcionário faleceu, tá? Mas ele nunca informou que era casado, não informou que tinha filhos, né? Esqueceu de informar, tá? Né? Entrou lá, tá lá um ano, esqueceu de informar, casou no meio do caminho lá, esqueceu de informar, entendeu? Lá no INSS não vai ter nada informado, porque quem informa, né, essa Previdência Social é a própria empresa. A empresa informa. Quando você informa, né, pela Receita Federal também, né, se for imposto de renda também você consegue, mas a empresa informa, né, se ele tem filho, se ele tem esposa, quantos dependentes ele tem. Mas não tem problema, não tem lá, não tem problema. Se ele é casado, a esposa tinha uma certidão de casamento. Ah, ele tinha união estável. Não importa. Ele tinha uma união estável. Ele tem direito, ela tem direito a ir lá. Tem filho? Melhor ainda. Né? Tem um filho? Naturalmente, um filho você tem uma certidão de nascimento com o nome dele. Então vai ser dividido em partes iguais. Tá bom? Falecimento do empregador e extinção da empresa. Por quê? Por que eu falo falecimento do empregador e extinção da empresa? Porque o empregador ele pode falecer e a empresa continuar. A vida se toca, a vida vai. Nós temos vários exemplos aí de empresas que o dono falece e os filhos tomam conta e vão à frente. Mas aí tem a extinção da empresa. Faleceu, os filhos também não querem, os herdeiros também não querem, não tem mais sócio, vamos fechar a empresa, vamos extinguir a empresa. Então, o empregado tem direito ao saldo do salário, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional, levantamento do fundo de garantia do tempo de serviço, 40% do aviso prévio e emissão das guias do seguro-desemprego. E o aviso prévio indenizado, né, gente? Porque ele não vai ser trabalhado porque houve uma extinção da empresa, tá? Extinção por decurso do prazo de contrato. Gente, isso aí é um contrato de trabalho, o quê? Por período determinado. E aí nós temos saldo de salário, férias vencidas, se for o caso, e proporcionais, 13º proporcional, levantamento do fundo de garantia por tempo de serviço. Só, mais nada, tá? Contrato por tempo determinado. Passou o prazo, né? Naturalmente, ele tem que fazer todo essa extinção aí. Se não extinguir, lembrando que eu falei bem lá no início, prazo determinado. Esqueceu, virou prazo indeterminado. Aí, disso aqui, cai lá para a dispensa sem justa causa. Aí você vê o prejuízo que uma empresa às vezes vai ter por esquecer o prazo, deixar de ser um contrato determinado para se tornar um contrato
determinado. Certo? Tá bom? Extinção antes de curso do prazo por parte do empregado. Tá? Ele está num prazo determinado, mas ele vai sair antes. Ele vai, saldo de salário, o empregado deverá pagar os prejuízos que tiver causado para rescisão antecipada. Gente, isso aí, você sabe que o empregado ele não vai pagar, né? Não vai ter condições. Né? Vamos dizer, ele pegou um contrato de 1 ano, saiu 1 mês. Qual o prejuízo? Todo o período? Ele não vai ter como pagar, certo? Extinção de decurso do prazo por parte do empregador. Né? Saldo de salário, férias vencidas, proporcional, 13º, indenização da metade do valor do salário que o empregado ganha até o final do contrato. Tá? Então, por exemplo, você contrata ele por 1 ano. 1 ano. Tá? Contrato determinado, 1 ano. No segundo mês, você manda ele embora. Então, de 12 meses, ele cumpriu 2. Faltaram 10. Você vai ter que indenizar ele em 5 meses. É por isso que um contrato determinado, às vezes, se faz 6 meses, depois mais 6 meses. Entendeu? Ou faz aquele contrato de 90 dias, para saber se interessa, e depois renova. Tá? Beleza? Tempo de serviço, indenização acima descrita. Né? Seguro-desemprego, como eu tinha falado, seguro-desemprego não é um salário, mas um benefício previdenciário. Embora constitua um benefício previdenciário de natureza temporária, quem paga não é a Previdência Social, mas é o Ministério do Trabalho e Emprego, pois este é algo que possui o cadastro que possibilita o controle dos empregados no país. Né? Quem informa isso é a própria empresa. No momento que ele sai, ele informa ao Ministério do Trabalho, né, através do sistema, que aquela pessoa se encontra desempregada. Tá? E por isso que eu falei, se ele tiver empregado no local, ele nem consegue. Hoje em dia, antigamente, quando não era digital, era só folha, aí as pessoas ficavam, né? Tinham 2 empregos, ficava desempregado em um, e ela pegava o seguro-desemprego. Ou então estava desempregado, pegava o seguro-desemprego e era empregado. Até ficar sabendo, demorava muito. Hoje em dia é automático. O funcionário entrou, o contador vai lá, coloca no sistema e manda para o Ministério do Trabalho. Você sabe naquela hora que ele já está trabalhando. Tá? Beneficiários. São beneficiários do seguro-desemprego, trabalhador urbano e rural, a partir de março de 2000, o empregado doméstico vinculado ao regime de FGTS. Então, a empregada doméstica também é beneficiária do seguro-desemprego. Tá bom? Hipótese de concessão, o seguro-desemprego será concedido ao trabalhador que for dispensado sem justa causa ou decorrente de rescisão indireta. Tá? São as 2 possibilidades que a pessoa tem, né, o trabalhador tem, para receber o seguro-desemprego. Tá beleza, gente? No mais, espero que vocês tenham entendido. Tá? Qualquer dúvida, perguntem. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana.